Queremos desejar boa noite aos irmãos. Nós temos sido agraciados com a bênção de poder transmitir o nosso culto. Nós, desde o primeiro momento em que nós estamos transmitindo esse culto, tem sido uma bênção para nós. Eu sei que é bem melhor estarmos juntos como igreja, podermos compartilhar, ver os irmãos. Compartilhe o nosso canal, que também deixe o seu like no nosso canal, porque isso o YouTube faz com que seja indicado os nossos vídeos, as nossas transmissões para outras pessoas. Então sempre esteja compartilhando os nossos vídeos. Nós temos uma playlist só para crianças, é o Saíde Space, nós já temos 2 vídeos. Também temos uma playlist sobre o Papo Pastoral com o pastor Cléderson. Você também pode assistir esses vídeos e participar conosco, deixando lá o seu like, compartilhando da palavra do Senhor. Quero orar com você. Quero orar mais uma vez, usando essa oportunidade para nós falarmos com Deus, pedindo a direção dele no que diz respeito à pregação da palavra do Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos pedir a direção. Eles queriam estar aqui conosco, compartilhando da comunhão, mas nós agradecemos porque o Senhor tem dado inteligência à humanidade para criar a tecnologia, criar esses meios pelos quais nós temos cultuado ao Senhor. Pedimos por cada uma das igrejas que tem feito o mesmo que nós e que o Senhor esteja abençoando cada uma das igrejas, que o Senhor esteja abençoando cada um dos irmãos que estão ouvindo a palavra do Senhor. Nós pedimos tudo isso e rogamos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diante de momentos de grandes sofrimentos, é comum nós vermos as pessoas recorrendo a Deus de 2 formas. Alguns recorrem a Deus apenas para questionar a razão pela qual as coisas estão como estão. Alguns outros recorrem a Deus para se refugiar nele. Não sei em qual dos lados você está desta situação que eu mencionei, mas o que eu posso garantir é que se você é um discípulo de Jesus, se você é um servo de Jesus, se um dia você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero dizer para você que Jesus orou por você. Enquanto Jesus estava aqui nessa terra, Jesus fez uma oração por você. Jesus pediu ao Deus Pai pela sua vida, se você é um discípulo de Jesus Cristo. Se você é um discípulo de Jesus Cristo, eu quero dizer para você que Jesus orou pela sua vida, que Jesus rogou ao Pai pela sua vida, e certamente você era alvo dessa oração que Jesus fez. O texto que nós iremos considerar nessa noite é Evangelho segundo São João escreveu, lá no capítulo 17. O irmão Lucas já leu parte do texto, mas eu quero ler o que ele leu e acrescentar alguma parte ao texto que nós iremos considerar. João capítulo 17, nós vamos ler todo o capítulo. Evangelho segundo São João escreveu, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, que me deste, para que eles sejam assim como nós. Quando eu estava com eles, guardei-os no teu nome que me deste. Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, sim que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E é a favor deles que eu santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda os farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Esse texto é comumente chamado de oração sacerdotal. Nesse texto, nós temos um registro da maior oração que Jesus realizou enquanto esteve aqui na terra. E como eu falo, o registro da maior oração. Os evangelhos contêm muitos momentos de Jesus em oração. Era comum Jesus se retirar e orar. Era comum também Jesus fazer pequenas orações entre os seus discípulos, como, por exemplo, no momento em que ele multiplicou os pães, diz a Bíblia que ele ergueu os olhos aos céus e deu graças, mas nenhuma destas pequenas orações podem ser comparadas a essa oração que Jesus fez, esta grande oração que Jesus fez, não só no tamanho, mas também o significado que essa oração tem. Essa oração não é apenas uma grande oração, como também é uma oração curiosa. Nós temos aqui Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, orando ao Deus Pai. E nós temos o relato do que Jesus pediu ao Deus Pai.
o que Jesus falou a Deus a respeito dos seus discípulos, a respeito de nós que somos discípulos de Jesus. No versículo 20, Jesus fala muito bem que o seu pedido de oração não era apenas pelos discípulos imediatos, mas também por todos aqueles que viessem a crer. Ou seja, Jesus está orando por mim e está orando por você. Em pleno século 21, nós já fomos alvos da oração que Jesus realizou, da oração que Jesus fez diante dos seus discípulos. É Deus orando para Deus, é Deus falando a Deus, é Deus pedindo a Deus, o Deus Filho pedindo ao Deus Pai. E essa oração tem bastante significado, porque foi nela que Jesus rogou por todos nós. Foi nela que Jesus fez pedidos a respeito da nossa vida. Mas antes, para entendermos o contexto em que Jesus fez essa oração, nós precisamos regredir um pouco até o capítulo 13. Me acompanhe no meu raciocínio. Eu quero explicar o contexto em que Jesus fez essa oração. A oração foi feita no cenáculo. Jesus está celebrando a Páscoa judaica. É a última Páscoa que ele celebra com os discípulos. E é neste exato momento em que Jesus institui aquilo que nós chamamos de Santa Ceia do Senhor. É nesse momento em que Jesus institui uma ordenança que foi dada à sua igreja para que nós cumpríssemos e participássemos da igreja por meio de comer o seu corpo e beber do seu sangue. Nesse momento, Jesus, então, institui aquilo que nós conhecemos de Santa Ceia. Se você regredir um pouco até o capítulo 13, a narrativa dessa oração, ela se encaixa no exato momento de capítulo 13, quando Jesus, então, começa a celebração da Páscoa. É a última semana de vida do nosso Salvador. E ele, então, no capítulo 13, dos versículos do 2 até o versículo 20, é aquele momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. E ele dá, então, um exemplo de humildade. É nesse mesmo capítulo, no capítulo 13 de João, que Jesus revela para os discípulos que um deles o haveria de trair. E antes que esqueçamos, na própria oração de Jesus, Jesus deixa bem claro no versículo 12 que o traidor revelado no capítulo 13 era um filho da perdição. Ele não era um filho de Deus que deixou de ser filho de Deus, mas ele sempre fora um filho da perdição. Ele sempre fora alguém que não fazia parte do rebanho de Jesus. Em capítulo 14, então, Jesus promete um outro consolador. Jesus começa a dizer para os discípulos: olha, eu vou me ausentar de vocês, mas eu vou enviar um outro consolador. Capítulo 15 é quando Jesus fala da videira. Jesus fala da importância de nós, discípulos, permanecermos em Jesus e produzirmos frutos junto à videira. Em capítulo 16, então, Jesus nos conta qual é a missão do Consolador que ele contou ou que ele prometeu no capítulo 14. E no capítulo 16, então, nos versículos que antecedem a oração de Jesus, capítulo 16, acompanhe comigo aí. No capítulo 16, a partir do versículo 25, Jesus começa a enfatizar que o Filho do Homem será traído e será morto. Capítulo 16, versículos a partir do 25 diz: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura.
Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que ninguém te pergunte. Por isso cremos de fato que vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegado, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus então fala para os seus discípulos que ele morrerá, que ele será entregue. Se você conhece bem os evangelhos, você deve ter percebido que por algumas vezes Jesus falou sobre a sua traição, sobre o fato de que Jesus morreria, e os discípulos parece que não entendem ou não acreditam nessa realidade. Mas em capítulo 16 de João, no final do capítulo, é nesse momento em que os discípulos dão um claro sinal de entendimento de que agora sim eles estão compreendendo o que Jesus está dizendo, de que o Filho do Homem será entregue, de que o Filho do Homem será morto, e que os discípulos deveriam prestar atenção, porque eles não ficariam só. Haveria um Consolador que estaria com eles, mas eles não estariam sós, eles não ficariam órfãos, mas o Senhor estaria com ele. E é exatamente nesse contexto em que Jesus está preparando os seus discípulos, dizendo: olha, eu vou ser morto, eu vou ser humilhado, vocês vão fugir, vocês vão se dispersar, cada um vai para a sua casa. E Jesus quer dizer para eles: tenham cuidado, chegou a hora do Filho do Homem ser entregue. E ele então faz uma oração pelos seus discípulos. Jesus então ora pelos discípulos, para que os discípulos não se afastem. Versículo 1 de capítulo 17, Jesus utiliza uma frase muito recorrente no Evangelho de João, que é a expressão "é chegada a hora" ou "hora". A expressão "hora" aqui, no Evangelho de João, significa momento decisivo. Por diversas vezes, Jesus utiliza essa expressão. Se você voltar um pouco, por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 4, Jesus está nas bodas de Caná da Galileia, e quando apresentam diante de Jesus o problema de que o vinho tinha acabado naquela festa, certamente Jesus era familiar daqueles que estavam fazendo aquela festa de casamento, e quando apresentam para Jesus o problema de que faltava vinho, Jesus diz: não é chegada a minha hora. Capítulo 7, versículo 30, quando os guardas são enviados até Jesus para o prender, diz que os guardas não o prenderam porque não era chegada a sua hora. Capítulo 8, versículo 20, mais uma vez, Jesus está em uma das festas judaicas, era especificamente a chamada Festa do Tabernáculo, ou Festa das Cabanas, onde simbolicamente no templo eram acesas tochas para representar como que Deus tinha guiado o seu povo no deserto durante a noite com chamas de fogo. E nesse contexto Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E quando Jesus diz que é a luz do mundo, os judeus tentam prender. Mas no capítulo 8, versículo 20, diz: e ninguém o prendeu, porque não era chegada a sua hora. Capítulo 12, versículo 23. Capítulo 12, versículo 23. Jesus então começa a dizer que era chegada a hora. Capítulo 12, versículo 23, Jesus diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 27, Jesus disse: Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora, para esse momento decisivo. E em capítulo 13 também, no versículo 1, diz: sabendo Jesus que era chegada a sua
hora de passar desta para o Pai. Jesus está falando isso justamente na Páscoa. E em capítulo 16, versículo 4, capítulo 16, versículo 4 de João, do Evangelho segundo São João, Jesus disse: vos tenho dito para quando chegar a hora, e Jesus está falando especificamente do Consolador. Em versículo 25 de capítulo 16, Jesus disse: vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Versículo 32, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. E em capítulo 17, versículo 1, Jesus, antes de orar, Jesus diz: Pai, é chegada a hora. Jesus, por diversas vezes, mostra que aquele era o momento exato em que o seu Calvário se avistava com mais intensidade. Porque Jesus não foi enganado, Jesus não viveu aqui e foi pego de surpresa na cruz do Calvário. Mas Jesus sempre soube do que lhe ocorreria, do que aconteceria. E em capítulo 17, versículo 1, Jesus disse: Pai, agora é a hora. Depois de ter orientado os discípulos, aí sim Jesus disse que aquela era a hora de passar dessa para o Pai. E diante desse contexto, diante desses sinais de possível abandono por parte do Mestre, é que Jesus para orar pelos seus discípulos. Versículo 1, Jesus então ergue os seus olhos aos céus. Ele está em um cenáculo, é um grande salão, em que somente pessoas ricas tinham um cenáculo em sua casa. Era um salão especificamente para festas. Era um andar em cima das casas. E Jesus então está no cenáculo, que foi arrumado, que foi cedido para ele e para os seus discípulos celebrarem a Páscoa. E é nesse contexto em que Jesus ora por nós. E a oração de Jesus pelos discípulos, incluindo eu e incluindo você, Jesus então pede em primeiro lugar pela nossa preservação. Versículos do 11 até o versículo 16, Jesus então ora ao Pai pedindo pela nossa preservação. Observe comigo as frases, no capítulo 17, no versículo 11, Jesus diz: guardei-os em teu nome. Versículo 12, Jesus diz: guardei-os no teu nome. No mesmo versículo 12, Jesus diz: protegi-os. E no versículo 15, Jesus disse que pede a Deus que não nos tires do mundo, mas que Deus nos guarde do mal. Jesus então pede pelos seus discípulos para que Deus preserve-os, para que Deus nos preserve. Jesus sabia que tempos difíceis sobreviriam sobre os discípulos. Eu sei que na nossa época, o nosso problema maior é o coronavírus, é essa pandemia, mas houveram épocas em que cristãos foram perseguidos por conta da sua fé. A pandemia que nos ocasiona está pegando o mundo inteiro. Mas houveram momentos em que somente os cristãos, em que somente os discípulos foram perseguidos, em que somente os crentes foram alvos da perseguição. Mas o sofrimento que sobrevia sobre os discípulos era exatamente por conta da sua fé. E Jesus quer pedir ao Pai para que Deus nos preserve, porque nós não estamos sós. Jesus nunca nos enganou com relação à hostilidade que o mundo teria para conosco. Você já prestou atenção o quanto que o mundo é aguerrido no que diz respeito à nossa fé? Mas Jesus nunca nos enganou com relação a isso. Jesus sempre deixou bem claro que estar do lado dele é tomar uma decisão difícil, é tomar a cruz. Em Mateus capítulo 10, versículo 34, abra comigo aí, leia comigo. Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 10, nos versos do 34 até o verso 36, Jesus diz assim:
Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Jesus sempre disse para os seus discípulos que estar do lado de Jesus é contar com o opróbrio e a perseguição do mundo. Estar do lado de Jesus é contar com o desfavor das pessoas. Estar do lado de Jesus é contar com a perseguição do mundo. O que nós temos visto por aí mundo afora é uma pregação onde diz que Jesus é a solução dos nossos problemas. Onde muitos dizem, olha, venha para Jesus e seus problemas acabarão. Para muitos, vir para Jesus é adquirir problemas. Porque vir para Jesus é estar do lado daquele que é perseguido. Vir para Jesus é estar do lado daquele que foi rechaçado. Vir para Jesus é estar do lado daquele que é perseguido. Em João capítulo 15, versículo 20, Jesus diz: lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Com estas orientações, Jesus então tem duas finalidades. Uma delas é que não sejamos pegos de surpresa, é que não estejamos do lado de Jesus e diante do sofrimento, digamos para o Senhor, mas espera ainda, eu pensei que estar do lado de Cristo era receber as bênçãos. E Jesus está dizendo para os discípulos, tenham cuidado, vocês serão perseguidos, vocês não podem pensar que não serão perseguidos. E uma outra finalidade com estas orientações é para que não nos enganemos, achando que cristãos não sofrem, achando que cristãos não adoecem, achando que cristãos não passam por dificuldades. Jesus quer nos livrar desses dois enganos, não sermos pegos de surpresa e também de não pensarmos que ser cristão é viver dentro de uma redoma, protegido, sem qualquer problema, sem qualquer doença, sem qualquer dificuldade. Jesus está dizendo, não, estar do meu lado é ser perseguido. E é por isso que Jesus está orando aqui, dizendo, Deus, Pai, preserve-os, porque será difícil estar comigo. Pai, guarde-os, porque será difícil estar do meu lado. Jesus quer que sejamos preservados, justamente porque nós cristãos, nós discípulos de Jesus, nós fomos um presente que Deus Pai deu a Deus Filho. Observe no versículo 2 de João 17, como que repetidamente Jesus expressa essa realidade de que nós fomos dados do Pai para o Filho. Versículo 2, por exemplo, de João 17, Jesus disse assim, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Versículo 6 diz assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus. Versículo 9, Jesus fala, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Versículo 11, Jesus disse, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste. No versículo 12, mais uma vez Jesus usa a expressão, versículo 12 ele diz, quando eu estava com eles, guardei-os no teu nome que me deste. E no versículo 24, Jesus disse, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Por 6 vezes a expressão que me deste aparece.
mostrando que nós fomos um presente de Deus Pai ao Deus Filho. Mas agora o Deus Filho está se ausentando de nós e ele está pedindo a Deus Pai, guarde-os, Pai. Porque enquanto eu estava aqui, eu os guardei em teu nome. Agora eu lhes devolvo o cuidado deles para o Senhor. Outro texto que mostra essa realidade de que nós fomos um presente de Deus Pai para o Deus Filho é em João capítulo 10, versículos do 27 ao 29. Evangelho segundo São João escreveu em capítulo 10, versos do 27 ao 29, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Observa muito bem que nós fomos um presente que Deus Pai entregou a Deus Filho. E agora Jesus está orando a Deus, está dizendo assim: Pai, preserva-os. Pai, guarda-os, porque enquanto eu estive aqui, eu os preservei e os guardei. Mas há uma segunda oração de Jesus. Em segundo lugar, Jesus também ora pelos seus discípulos para que eles sejam santificados. Jesus também orou pela nossa santificação. Não só que fôssemos guardados do mal, mas que também nos santificássemos. Jesus pediu para que nós fôssemos santificados. Versículo 17, Jesus diz: santifica-os na verdade. Versículo 19, Jesus diz: é a favor deles que eu me santifico a mim, para que eles também sejam santos na verdade. Em segundo lugar, Jesus ora pela nossa santificação. É o segundo aspecto aqui da oração de Jesus. Ele pede para que sejamos santificados. E no versículo 18, Jesus fala qual é o objetivo dessa nossa santificação. Em versículo 18 diz: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. No versículo 17, Jesus está pedindo pela nossa santificação. E no versículo 18, Jesus está dizendo o objetivo dessa santificação. É que, assim como o Filho veio ao mundo anunciar a palavra de Deus, Jesus nos envia ao mundo para que também nós anunciemos a palavra de Deus a todas as pessoas. E pense comigo por um instante. Qual o instrumento que Deus usa para que sejamos santificados? Versículo 17 é claro. Jesus está dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que nos santifica. É através daquilo que Deus disse para nós na sua palavra que nós somos transformados, que nós somos santificados. Nós vivemos na era da informação. O conhecimento está acessível a boa parte das pessoas. Hoje em dia, com apenas um clique, você consegue ter acesso a várias versões da Bíblia. Hoje em dia, um simples aplicativo de celular, você consegue ter acesso à palavra de Deus. Eu mesmo já preparei um sermão apenas com um celular, pesquisando num aplicativo de Bíblia que eu tenho. E eu creio que a nossa geração tem desperdiçado uma excelente oportunidade de conhecer a Deus. Nós temos desprezado essa oportunidade, essa capacidade de ter acesso à informação, nós temos desperdiçado. Uma pesquisa que foi realizada pela Sociedade Bíblica Britânica em 2010 chegou às seguintes conclusões. Preste atenção e você vai ver que não é muito distante da nossa realidade aqui no Brasil. Essa pesquisa foi feita por uma sociedade bíblica lá no Reino Unido no ano de 2010. E a conclusão foi a seguinte, ou as conclusões foram as seguintes: 25% dos britânicos
acreditam que o super-homem é mencionado na Bíblia. 1/3 dos entrevistados não sabiam dizer o que era o Jardim do Éden. 1/3 dos entrevistados acreditavam que Harry Potter era baseado na Bíblia. 30% não sabia dizer onde na Bíblia aparecia os personagens Adão e Eva. 50% não sabia que a Arca de Noé era uma história bíblica. 60% nunca ouviu falar do milagre da multiplicação de pães. E pasmem, 90% dos entrevistados nem sabiam quem era o rei Salomão. Você pode achar isso um absurdo, mas não está muito distante da realidade dos cristãos brasileiros, não. Não está muito distante da nossa realidade, não. Brasileiro, culturalmente, gosta de assistir filme, né? Nós preferimos assistir o filme do que ler o livro. Você tem diante de você o livro e o filme baseado no livro. E o que é que você escolhe? Escolhe o filme. Depois você lê o livro e descobre que não tem nada a ver com o livro, mas essa é uma grande realidade. Muitos têm desperdiçado a oportunidade de recorrer às Escrituras, meio pelo qual Deus nos santifica. É através das Escrituras que Deus nos santifica. A nossa geração tem perdido a oportunidade de conhecer o Senhor, de conhecer o nosso Deus. E eu me refiro a nós cristãos. Pena que com a mesma velocidade com que nós temos acesso à boa informação, nós temos tido acesso também a grandes distrações. Nessa época de quarentena, nós temos visto muitas pessoas postarem nas redes sociais das suas maratonas, né? Maratonas de séries, de filmes, ficam ali horas a fio, assistindo filmes e mais filmes, séries e mais séries, na quarentena, aproveitando o seu tempo para relaxar, assistindo um bom filme. Eu não tenho nada contra filme, você pode assistir, eu também assisto. Mas quantos de nós cristãos temos utilizado a quarentena, o nosso tempo de sobra, para colocar em dia a leitura da Bíblia? Quantos de nós temos pegado um bom livro para alimentar a nossa alma nessa quarentena? Quantos de nós temos preferido Netflix, jogos, nada contra todas essas diversões, esses entretenimentos, eu também faço uso deles. Mas como tem andado o teu conhecimento da palavra de Deus? Jesus pediu ao Pai, santifica-os na verdade. Mas ele deixa bem claro que é a palavra de Deus que é a verdade que nos santifica. Você tem chegado às Escrituras, tal como você tem chegado às suas séries, ansioso pelo próximo capítulo, ansioso pelo próximo episódio, ou quando termina uma temporada, você fica quase que morrendo para ter que esperar um ano depois para chegar uma nova temporada? Será que você tem se debruçado sobre a palavra de Deus com essa mesma intensidade, com essa mesma vontade, com essa mesma sede? Você tem se debruçado sobre a palavra de Deus com essa mesma intensidade que você tem se debruçado sobre os filmes, sobre as séries? Nada contra filmes, nada contra séries, mas o teu interesse tem sido pela palavra de Deus? Como anda a tua leitura bíblica? Como anda a tua leitura anual da Bíblia? Você tem lido? Se você não tem lido, meu irmão, se você não tem colocado em dia a sua leitura, você está perdendo uma grande oportunidade. Você deveria se debruçar sobre a palavra de Deus. Você precisa conhecer o seu Senhor. Não adianta Jesus rogar ao Pai para que nos santifique, se nós não utilizarmos o meio pelo qual Deus nos santifica, que é a sua palavra. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento.
Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. O não conhecimento de Deus tem sido um laço para o povo de Deus. Volta e meia, irmãos têm saído do nosso movimento para essas seitas, justamente por falta de conhecimento das Escrituras. Nós precisamos ser como os bereanos, que conferiam aquilo que era pregado. Nós precisamos recorrer às Escrituras e conhecê-la de tal forma que possamos saber as heresias e poder rechaçar as heresias que são pregadas por aí, mundo afora. Nós precisamos recorrer às Escrituras. E como é que Deus nos santifica? É por meio da sua palavra. Jesus está dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos da verdade de Deus. E por que nós precisamos ser santificados? Para que sejamos instrumentos de Deus na proclamação do Evangelho ao mundo. Como disse Jesus no versículo 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Mas em terceiro lugar, Jesus também ora para que haja unidade entre os seus discípulos. Nós vimos em primeiro lugar que Jesus orou pela nossa preservação. Vimos em segundo lugar que Jesus orou pela nossa santificação. E agora nós veremos que Jesus orou pela nossa unidade. Versículo 20 de João 17 é o texto que eu quero considerar aqui nesse ponto, nessa parte da oração de Jesus. Versículo 20 em diante diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus então passa a orar pelos seus discípulos, agora pela unidade deles, para que os discípulos sejam unidos, para que os discípulos sejam um conjunto que se ajude no momento de dificuldade. E só existe um local que Jesus deixou para que nós desfrutássemos e aperfeiçoássemos a unidade. Esse local não é um local físico, mas refiro-me aqui a local no sentido figurado. Esse local é a igreja, é o corpo de Cristo. Não a igreja é o prédio da igreja, porque o prédio da igreja foi um local que nós separamos para nos reunir. Mas quando nós estivermos reunidos na casa de um irmão, ali está reunida a Igreja Batista Regular de Diadema. O local aqui onde nós nos reunimos é o local que nós escolhemos para reunir a igreja. O prédio não é a igreja. Esse local não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo que se reúne nesse local. Antes que você pense que eu me refiro a reuniões como sendo a única opção de nos ajudarmos ou de nos unirmos e nos ajudarmos mutuamente, deixe-me esclarecer uma coisa. A igreja não encontra-se em um templo. A igreja não depende de reuniões em um templo. Porque se for assim, nós não seríamos igreja agora. Mas nós estamos sendo igreja agora. Você está na sua casa, eu estou aqui no prédio que nós escolhemos para ser a nossa igreja.
para ser as reuniões da nossa igreja. E aqui nós estamos sendo igreja. Você está ouvindo a instrução da palavra de Deus, conforme a própria Bíblia diz. Nós estamos aqui ministrando a você a palavra de Deus. E nós estamos sendo igreja. Nós estamos sendo igreja enquanto nos reunimos desta forma aqui. Mas você não é a igreja sozinho. Você sozinho não é a igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Mas você sozinho não é a igreja. E por que eu estou sendo enfático nisso? Existe um movimento muito famoso nos nossos dias, que nós chamamos pejorativamente de movimento dos desigrejados, que são aquelas pessoas que acreditam que você não precisa ser membro de igreja, que você não precisa frequentar reuniões regulares, são chamados desigrejados. Mas eu quero dizer para você que essa é uma visão equivocada do que é igreja, do que Deus estabeleceu para ser igreja, ou o termo grego eclesia. Ela aparece, a expressão eclesia, por 117 vezes só no Novo Testamento. Destas 117 vezes, em apenas 4 delas, significa simplesmente uma reunião, ou uma congregação, ou uma assembleia. E todas essas ocorrências são em Atos, quando fala da congregação, do ajuntamento do povo de Israel. Atos capítulo 7, versículo 38, Atos 19, 32, Atos 19, 39 e Atos 19, 40. Apenas nestas ocasiões, a expressão eclesia, o termo que foi transliterado para ser o nome igreja, porque a expressão eclesia significa simplesmente chamados para fora. E somente 4 vezes a palavra eclesia simplesmente significa reunião. Em todas as outras, a palavra eclesia se refere à igreja local, à igreja reunião, à igreja povo de Deus reunido. A igreja de Cristo foi deixada como sendo o corpo de Cristo, para que cada um de nós encontrássemos ajuda mútua, para ajudarmos uns aos outros. A igreja de Cristo foi comprada pelo seu próprio sangue. E você que julga que pode ser crente dentro da sua casa, você está muito enganado. Sem falar que existem 2 efeitos práticos que eu posso observar em pessoas que se aventuram a ser desigrejados. 2 delas, ou uma delas, ou talvez até mesmo as 2, podem acontecer. Uma delas é que cristãos que se aventuram a ser desigrejados são cristãos que inevitavelmente esfriam na fé. Uma outra consequência é que cristãos desigrejados inevitavelmente pendem para heresia. Pode observar, qualquer pessoa que você conheça que é um desses desigrejados, de 2 1, ou às vezes as 2 coisas. Ou esfria na fé, ou pende para a heresia. Uma dessas 2 coisas, ou as 2 coisas, acontecem com aqueles que dizem que não precisam do corpo de Cristo. E mais uma vez, não o corpo de Cristo, não igreja no sentido prédio, mas daqueles que não se reúnem com o corpo de Cristo, com o povo de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo fala a nós algumas benesses de ser igreja, de compartilhar como igreja. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos,
em hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Instruí-vos e aconselhai-vos. Sozinho você não instrui ninguém e não recebe instrução. Sozinho você não aconselha ninguém e não é aconselhado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. 1 Tessalonicenses 5 e 11 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolai-vos, edificai-vos reciprocamente. Não tem como fazer isso sozinho. Todas essas benesses são desfrutadas no corpo de Cristo. Por isso que Jesus está orando por nós, está dizendo: Pai, eu peço para que eles sejam um, para que eles estejam unidos, porque tempos difíceis virão, e eles precisam ser um em Cristo, eles precisam estar unidos em Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 25, o escritor aos Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. À medida que o dia do Senhor se aproxima, à medida que a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja se aproxima, nós devemos nos consolar, nos admoestar. Nós precisamos da igreja. Por isso que eu disse enfaticamente: você não é a igreja, você faz parte da igreja, mas sozinho você não é igreja. Você só é igreja enquanto você congrega com pessoas, enquanto você partilha com pessoas da demonstração, da instrução da palavra de Deus. Não importa se é na sua casa, não importa se é em um local confortável, ou se é num lugar desconfortável. O corpo de Cristo, a igreja que Cristo comprou com o seu próprio sangue. Eu e você precisamos congregar, precisamos estar juntos. Sabendo que os dias seriam maus, e para que mantivéssemos a unidade, Jesus ora ao Pai, pedindo para que o Pai nos preserve, para que o Pai nos santifique e para que o Pai nos una. Essa foi a preocupação de Jesus diante de momentos difíceis. E essa deve ser a nossa preocupação também. E esse deve ser o nosso cuidado também. Já que Jesus orou pela nossa preservação, pela nossa santificação e pela nossa unidade, nós precisamos cultivar tudo isso que Jesus pediu para que Deus cultivasse em nós, para que Deus nos abençoasse. Eu quero pedir que você baixe a sua cabeça, que você feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento difícil, em que nós estamos separados, corpo a corpo, mas em que certamente nós estamos orando pelos outros. Nós temos utilizado as redes sociais para nos aconselhar mutuamente, para cuidar uns dos outros, para saber de qual é a necessidade dos outros e podermos orar. Nós temos feito isso. Nós pedimos a Deus que nos abençoe. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos conversar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela grande oportunidade que o Senhor nos tem dado de receber instrução, de instruir os irmãos na tua palavra. Agradecemos porque o Senhor nos deu a capacidade de podermos entrar na casa dos irmãos por meio dessa transmissão. Nós pedimos a Deus por cada um dos irmãos que tem tido dificuldades, que tem se preocupado, que tem estado aflito nesse momento difícil. Mas nós pedimos que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos. Abençoe especialmente preservando o emprego, o trabalho de cada um dos irmãos. Não nos deixe, ó Deus,
passar por dificuldades. Peço por cada um dos irmãos e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.